Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao canal Ciência com Letícia. O meu nome é Letícia Della Vecchia Henschel e eu estou muito feliz que você esteja aqui comigo. E hoje a gente vai falar sobre uma dúvida que um seguidor meu teve, que é a seguinte dúvida: o terceirão é parecido com a faculdade? Em questão de dinâmica de aulas, em questão de como estudar. E eu escolhi que eu vou quebrar esse vídeo em dois. Então nesse vídeo aqui eu vou falar sobre como que é a dinâmica de funcionamento das aulas da faculdade, e no próximo vídeo eu vou gravar como que se estuda na faculdade, que tem jeito para isso, né? Tem maneiras diferentes para isso, e eu gostaria de apresentar as duas coisas. Então, vamos lá, sem mais delongas, como que funciona a dinâmica dos estudos, a dinâmica das aulas da faculdade. É parecido com o terceirão? Não é parecido com o terceirão, né? Com o cursinho? Bom, lembrando, né, talvez muita gente não tenha feito cursinho. O cursinho, ele é muito metodológico, né, muito metódico. Então, a gente tem, 6 aulas, né, tô dizendo um padrãozão, né, gente? Tenho 6 aulas pela manhã, cada aula de 40 a 50 minutos, tem um intervalo do recreio, E, é isso, né? Daí tem várias matérias, às vezes tem 2 aulas de física seguidas, 2 aulas de matemática, ou é uma aula de cada matéria, matemática, física, inglês, biologia, história, né? Então é tudo muito corrido, né? E normalmente no período da tarde e da noite você estuda que nem um condenado para conseguir passar no vestibular. Basicamente essa é a rotina de um estudante de cursinho, ou às vezes do terceirão também, né? E esse é o padrãozão, né? O padrãozão que é, tipo, muito sistematizado, né? O que você precisa estudar, porque é basicamente esse conteúdo universal que cai nos vestibulares. Tem o conteúdo programático, o professor da sua disciplina dá esse conteúdo, porque é o que precisa, porque vai cair na prova do vestibular ou na prova do Enem. E é isso, entendeu? Você tá ali dentro daquela caixa e você vai ter que seguir tudo aquilo que tá dentro daquela caixa. Na faculdade é bem diferente, principalmente eu posso dizer pela minha experiência, né, gente? Eu estudei na Universidade Federal do Paraná, então a minha experiência é com a Universidade Federal do Paraná, como funciona na nossa universidade, né? A minha experiência, ela mostrou que a universidade é realmente um universo de possibilidades, de oportunidades, de ofertas, para que você, estudante, basicamente faça o que você quiser dentro do curso que você entrou. Eu acho que isso é a parte mais magnífica da universidade, porque realmente você tem uma autonomia muito maior, uma capacidade proativa de correr atrás do que você quer. Claro que para muita gente isso é ruim, porque quem é acomodado se ferra, né? Porque meio que se você não correr atrás, ninguém vai correr atrás por você, né? Ao contrário, às vezes, de um terceirão, de um cursinho, que tá todo mundo querendo que você saia aprovado, né? Para que você faça propaganda, para que você, né, divulgue por aí que você fez o cursinho e tal, né? Então é outra vibe, todo mundo vai te puxar pela mão no cursinho. Na faculdade, não. Na faculdade, você precisa criar autonomia, criar proatividade, que é uma coisa que muita gente não tem. Que muita gente aprende a desenvolver obrigatoriamente quando entra na faculdade para conseguir sobreviver à faculdade, né? E o que tem de diferente nessa dinâmica das aulas? Bom, as aulas normalmente, né, a gente tem aula dupla, então são 2 aulas de 50 minutos, ou quase uma aula inteira de 2 horas. Então, normalmente é uma aula inteira de quase 2 horas, 1h40, mais ou menos. Então, é algo que é bem cansativo, né? Pra quem tá acostumado e já morre com uma aula de ensino médio de 40 a 50 minutos, com uma aula de 1h40 é bem complicado. Você precisa aprender a lidar com uma aula mais longa, né? A ficar focado em uma aula de 1h40. Não é uma coisa fácil, gente. No começo, você toma porrada. Você tem sono, você fica entediado. Não tô dizendo que depois isso passa, né? Porque às vezes o tédio tá inerente a algumas matérias que a gente tem na faculdade. Mas assim, você vai lutar. Você vai lutar pra se adaptar a esse tempo gigante de aula. É um tempo muito grande, é um tempo que, pensando neurocientificamente, não é um tempo que ajuda o teu cérebro a raciocinar e a gravar aquele conteúdo, né? Mas tudo bem. É o jeito que a universidade encontrou pra conseguir dar tanto conteúdo e manter os alunos na faculdade de alguma forma, né? No meu caso, é mais intenso ainda, porque o meu curso é integral. Então, eu tenho aula de manhã e de tarde, o dia inteiro, sem parar. Quando chego em casa, eu tenho que estudar de novo.
né? Então, é diferente do cursinho. Por quê? Porque não é engessado, entendeu? Eu não tenho aula todo dia das 7h30 da manhã às 11h50. Não, cada dia um dia. Segunda tem uma programação, terça tem outra, quarta tem outra, quinta, sexta tem outra. Às vezes tem um dia inteiro que eu não tenho aula, né? Já aconteceu semestre de segunda inteira eu não ter aula. Também já aconteceu semestre de ter uma terça-feira inteira, aula das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Então, vai depender do semestre, vai depender da minha organização. E, principalmente, que é uma questão bem interessante, na faculdade, na universidade pública principalmente, você tem muita autonomia para escolher o que você quer fazer. Então, tirando ali o primeiro semestre, que meio que a faculdade te diz, ó, você vai fazer isso, que são basicamente umas 6, 7 matérias obrigatórias. Não, quando você tá no segundo, no terceiro, no quarto período, você já pode escolher o que você quer fazer. Você pode escolher quais obrigatórios que você quer fazer, você pode escolher quais optativas você quer fazer, né? Você pode escolher se você quer fazer ou não uma matéria. Isso a gente não tem no ensino médio. No ensino médio a gente é obrigado a ver tudo, né? E é isso. Na universidade, não. A gente tem uma grade curricular de obrigatórias, ou seja, você precisa cursar essas disciplinas para se tornar, no meu caso, biomédica. Eu preciso obrigatoriamente cursar essas matérias. E eu tenho as optativas, que são matérias que eu escolho, eu vou lá na minha grade, eu pego, eu escolho. E eu tento sempre escolher o que eu gosto mais, ou uma área que eu tenho mais interesse em saber. Então isso é muito bom, porque daí meio que cada aluno vira um indivíduo dentro da universidade, um indivíduo que tem vontade própria, um indivíduo que tem autonomia, um indivíduo que tem desejos, que gosta de certas matérias, né? Então a gente pode ir se direcionando para onde a gente quer ir. E isso é muito legal. Porque assim, a gente entra, né, no primeiro período, todo mundo igualzinho, todo mundo cursando as mesmas matérias, e ao longo dos anos, cada um vai ficando para um canto, entendeu? Né? Às vezes alguém demora mais tempo, né? Às vezes alguém vai mais rápido. Às vezes você escolhe uma optativa que o seu colega não tá fazendo. E daí a gente vai vendo como no final do curso, agora eu que tô no final do curso, nossa, eu tô meio sem ar hoje. Ai, que agonia. No final do curso, eu vou tentar falar mais devagar. A gente vê que cada aluno, ele tem uma personalidade diferente. Que cada aluno se especializou em alguma coisa dentro da própria graduação, sabe? Porque cada um vai moldando o jeito que quer fazer as coisas. Cada um vai moldando para que área que quer seguir. Então, por exemplo, eu tenho colegas que fizeram, tipo assim, umas 5 matérias optativas ou mais, se duvidar, em genética. Genética de populações, citogenética, imunogenética. Então, essa pessoa tem um conhecimento muito maior que eu sobre genética. E eu, que não sou tão interessada em genética, já me aprofundei, por exemplo, em algumas matérias de análises clínicas. Já me aprofundei em algumas matérias de oncologia, né? Então, a gente vai se diferenciando dos outros, assim, e é uma coisa muito sutil, porque um semestre é um pouquinho, no outro semestre mais um pouquinho, quando você vê, cada um tá de um jeito, sabe? Isso é muito bonito, eu acho isso fantástico, porque realmente permite que a gente se expresse como estudante, que a gente corra atrás do que a gente quer, né? Então, gente, sério, sem brincadeira, eu acho isso da universidade uma coisa maravilhosa, e isso eu falo de boca cheia da Universidade Federal, porque a gente tem uma autonomia que é simplesmente fenomenal, fantástica, tá? E o que mais, Letícia, que tem de diferença da dinâmica das aulas? Bom, já falei do tempo da aula, que é um tempo muito maior. Já falei do curso, né? No meu caso, o curso é integral, mas a maioria dos cursos da Federal são integrais, então o sofrimento é meio que o mesmo pra todo mundo, quase todo mundo, né? Já falei também da autonomia que a gente tem pra escolher o que a gente quer cursar, quais matérias que a gente quer. E claro, as aulas também são diferentes, né? A maioria das aulas são expositivas tradicionais? São expositivas tradicionais. Mas o que a gente tem muito, por exemplo, é a apresentação de seminário, que, né, a gente dentro da faculdade chama de seminário, que é o seguinte, você pegar, ler um artigo científico e você apresentar esse artigo científico, né? Os objetivos, o resultado, quais experimentos foram feitos, isso dentro da biomédia a gente faz muito. E a gente apresenta seminário em quase todas as disciplinas, todas. Então a gente se obriga a se comunicar, né? Não tem você passar pela universidade pública, principalmente dentro do curso de biomedicina, que é a experiência que eu tenho, e você sair sem saber se comunicar. Isso é muito raro. Porque muita gente que era muito tímida do início do curso, nossa, a gente deslanchou. Por quê? Porque foi obrigado a falar em público, né?
E isso eu acho também fenomenal do nosso curso, que a gente realmente tem que se destrinchar, tem que se redescobrir, assim, porque a gente tem que tirar coragem e força de onde a gente nem sabe que tem. Mas no fim a gente percebe que lá no fundinho do poço, do nosso pocinho, tem coragem, tem bastante coragem. Né? Então, eu posso falar por experiência própria, eu era um bicho do mato, e agora estou aqui gravando vídeos e sendo espontânea, né? Então, é uma coisa que a gente desenvolve, quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. E a gente costuma ter um pouco dessa exposição dentro da universidade também. Então, a gente tem que se obrigar a aprender a expressar nossas ideias, a fazer perguntas no meio da aula, a discutir os assuntos, a debater os assuntos, a apresentar trabalho, a fazer experimento. Então, é um outro mundo, é um outro universo. Coisa que dentro do cursinho, como é muito corrido, a gente não tá acostumado a ter esse espaço, né? No meu ensino médio, a gente nem fazia trabalho, pra vocês terem uma ideia, porque não tinha tempo. Era só prova. Então, eu fiquei, assim, uns 3 anos sem fazer trabalho na minha vida, sem fazer trabalho em grupo. Trabalho individual eu fazia, mas trabalho em grupo não tinha quase. Aí eu vou espirrar. Então, assim, a dinâmica é totalmente diferente. Totalmente diferente do cursinho pra faculdade. E a gente não espera isso, né? Acho que essa é a coisa mais difícil. Porque a gente não tá preparado pra essa mudança, né? Se você tá fazendo ensino médio ainda, se você tá no terceirão, no cursinho, saiba que essa mudança ela vai ser brusca, ela vai ser difícil, porque a dinâmica das aulas é bem diferente. Você tem que se virar nos 30. Como eu falei, ao contrário do ensino médio, que os professores te puxam pela mão, na faculdade é se vira, meu amigo. Se vira, dá um jeito, sabe? Você tem que aprender a correr atrás de estudar, correr atrás dos conteúdos, correr atrás das matérias que você não entendeu, correr atrás dos colegas para pedir ajuda. Você tem que aprender a ser humilde na faculdade. Porque assim, se você não for humilde, você tá ferrado, ferrada. Por quê? Porque a humildade é que vai te fazer assumir que você não sabe de tudo e realmente aprender, né? Você tá lá pra isso, você entrou numa faculdade, numa universidade pra aprender. Então é pra isso que você tá lá. Então use a humildade a seu favor pra conseguir aprender e aproveitar a faculdade, né, do melhor jeito possível. Eu te digo isso porque vale a pena, sabe? Eu aprendi, gente, meu Deus, meu conhecimento é... Né? Eu ainda sei muito pouco, né? A gente tem consciência de quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que a gente não sabe, né? Mas assim, dá pra ver a diferença. É absurdo, assim. Você fica, cara, como é que eu consegui aprender tanta coisa, né? Em 4 anos. Eu acho fenomenal, gente. Fenomenal. Apesar de a gente não lembrar, a gente estudou, a gente aprendeu, a gente sabe o raciocínio. A minha professora sempre costuma dizer que ela precisa mostrar o caminho, né? Porque assim, a gente tem o Google hoje, né? A gente tem as ferramentas. Então a gente não precisa mais saber tudo de cabeça, mas a gente tem que saber a lógica por trás, a causa, o porquê, né? E se a gente sabe isso, se a gente sabe pensar criticamente, a gente consegue analisar qualquer informação que chega até a gente, né? Isso que é o mais fantástico, assim, que a faculdade nos traz, né? Que a universidade traz esse pensamento crítico, principalmente. Acho que é uma das habilidades mais, assim, universais que você precisa ter, é pensamento crítico, é análise do que precisa ser feito e do que as pessoas te trazem. Essa análise é que vai te fazer ser um profissional, assim, fora da média, sensacional, fora da curva, né? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha compreendido algumas das diferenças das dinâmicas das aulas do cursinho e algumas das diferenças das aulas da faculdade, da universidade. E é isso, gente. Obrigada por ter me assistido. Beijo, deixe seu like. Tchau, tchau.